Neste exato momento, enquanto você está ouvindo isso, alguém em algum lugar da Terra está olhando para o céu noturno e jurando que acabou de ver algo que não pode ser explicado. Uma luz se movendo rápido demais. Um objeto desafiando a física. E naquele momento, o cérebro dessa pessoa está fazendo algo absolutamente fascinante, algo que os humanos vêm fazendo há milhares de anos. Eles estão preenchendo as lacunas com a explicação mais extraordinária que conseguem imaginar. Mas aqui está a pergunta que vai explodir sua mente, e se nossa tendência de ver alienígenas em fenômenos inexplicados nos diz mais sobre a psicologia humana do que sobre o universo? Fique comigo, porque ao final deste vídeo, você vai entender por que seu cérebro é literalmente programado para saltar para a conclusão alienígena, e por que isso pode ser tanto nossa maior força quanto nossa maior fraqueza. Introdução: a armadilha do reconhecimento de padrões. Vamos começar com algo que pode deixar você desconfortável. Aquela sensação de formigamento que você sente quando ouve sobre fenômenos aéreos inexplicados, aquela excitação misturada com medo quando alguém menciona OVNIs. Isso não é aleatório. É seu cérebro antigo fazendo exatamente o que a evolução o projetou para fazer, que é encontrar padrões e atribuir significado ao desconhecido, mesmo quando esse significado pode estar completamente errado. Pense nisso por um segundo. Você está caminhando pela floresta há 10.000 anos atrás. Você ouve um barulho nos arbustos. Seu cérebro tem duas opções. Opção 1. Presumir que não é nada e continuar andando. Opção 2. Presumir que é um predador e correr. As pessoas que escolheram a opção 1 às vezes foram devoradas. As pessoas que escolheram a opção 2, aquelas que viam ameaças em todo lugar, elas são seus ancestrais. Nós literalmente descendemos dos humanos mais paranoicos e buscadores de padrões que já existiram. E isso importa mais do que você pensa quando falamos sobre alienígenas, porque o mesmo mecanismo de sobrevivência que manteve seus ancestrais vivos agora está fazendo você ver intenção e inteligência em coisas que podem ter explicações perfeitamente mundanas. A psicologia do desconhecido. Aqui é onde fica realmente interessante. Existe um conceito em psicologia chamado intolerância à ambiguidade. E ele explica muito sobre por que as explicações alienígenas parecem tão satisfatórias. O cérebro humano absolutamente odeia incerteza. Ele anseia por resolução. Quando você encontra algo que não consegue explicar, sua mente entra em modo turbo tentando fechar essa lacuna de informação, e ela aceitará quase qualquer explicação que forneça conclusão, mesmo que essa explicação seja completamente sem suporte de evidências. Deixe-me dar um exemplo moderno que ilustra isso perfeitamente. Imagine que você está rolando pelas redes sociais e vê imagens granuladas de luzes no céu se movendo de maneiras que parecem desafiar a física. Seu cérebro imediatamente começa a trabalhar neste quebra-cabeça. Você não tem informação suficiente para resolvê-lo definitivamente. Você não sabe que tipo de câmera foi usada, quais eram as condições atmosféricas. Se o vídeo foi editado, qual é o quadro de referência? Você está perdendo 90% do contexto que precisaria para realmente entender o que está vendo. Mas seu cérebro não quer sentar com essa incerteza. Ele quer uma resposta. E em nosso momento cultural atual, a resposta alienígena está pronta e esperando, bem, embalada por décadas de ficção científica e cultura pop. Agora contraste isso com dizer eu não sei o que é isso, e estou confortável em não saber até termos mais informações. Isso requer um tipo completamente diferente de músculo mental. Requer que você mantenha a incerteza sem colapsá-la em uma conclusão prematura. E aqui está a verdade brutal: a maioria das pessoas nunca desenvolve esse músculo. Elas passam suas vidas inteiras precisando de respostas imediatas para tudo que encontram, e quando a ciência diz precisamos de mais dados, precisamos de mais tempo, precisamos
Descartar explicações alternativas, isso parece profundamente insatisfatório. A explicação alienígena, em contraste, parece completa. Ela explica tudo. É emocionante. Faz você sentir que descobriu algo que outras pessoas estão perdendo. Padrões históricos de pensamento místico. Mas vamos dar um zoom para trás por um segundo e olhar o quadro histórico maior, porque o que estamos vendo com alienígenas é na verdade apenas a iteração mais recente de um padrão que remonta ao início da consciência humana. Ao longo da história, sempre que os humanos encontraram fenômenos que não conseguiam explicar com seu nível atual de compreensão, eles recorreram a explicações sobrenaturais ou extraordinárias. E o sabor específico dessas explicações sempre refletiu o momento cultural em que viviam. Nos tempos antigos, quando as pessoas viam relâmpagos atingirem o solo ou assistiam tempestades rasguearem pelo oceano, elas não tinham meteorologia. Elas não entendiam pressão atmosférica ou descarga elétrica. Então, criaram narrativas sobre deuses furiosos. Poseidon estava enfurecido e enviava tempestades. Zeus lançava raios. Essas não eram pessoas estúpidas inventando histórias bobas. Eram humanos inteligentes fazendo exatamente o que cérebros humanos fazem, que é construir estruturas explicativas que fazem sentido dentro de sua base de conhecimento disponível. E criticamente, essas explicações serviam uma função psicológica. Elas transformavam caos aleatório e aterrorizante em algo com significado e intenção. Na verdade, é menos assustador acreditar que uma tempestade aconteceu porque você irritou um deus do que acreditar que tempestades são aleatórias e você não tem controle sobre elas de forma alguma. Avançando para a revolução científica, você vê o mesmo padrão se manifestando em um nível mais alto de sofisticação. Isaac Newton, uma das maiores mentes da história humana, o homem que essencialmente inventou a física moderna, esbarrou nos limites de seu próprio entendimento quando olhou para a estabilidade de longo prazo do sistema solar. Ele havia descoberto a gravidade. Ele havia descoberto a mecânica orbital. Mas quando calculou o que deveria acontecer quando Júpiter e o Sol puxam a Terra ao longo de milhões de anos, sua matemática sugeria que todo o sistema eventualmente deveria se tornar instável. Ele não conseguia resolver esse problema com as ferramentas que tinha disponíveis. Então o que ele fez? Ele invocou Deus como um mecânico cósmico que periodicamente intervinha para ajustar o sistema solar e manter tudo funcionando suavemente. Agora, aqui está o que é fascinante sobre isso. Newton não invocou Deus para explicar as coisas que ele entendia. Ele não disse Deus faz a gravidade funcionar ou Deus causa aceleração. Ele tinha equações para essas coisas. Ele só invocou Deus na borda precisa de seu conhecimento, naquela zona estreita onde seu entendimento desmoronava. Esse padrão tem um nome na filosofia, o Deus das lacunas. E o que estamos vendo agora com alienígenas é essencialmente o mesmo mecanismo psicológico com uma pintura moderna. O moderno alienígena das lacunas. Em nosso momento contemporâneo, a explicação alienígena substituiu em grande parte a explicação divina para muitas pessoas, e isso nos diz algo profundo sobre como a cultura molda o conteúdo de nossas tendências de preenchimento de lacunas sem mudar o mecanismo subjacente. Vivemos em uma era dominada pela tecnologia e exploração espacial. Enviamos sondas até a borda do sistema solar. Pousamos em outros planetas. Descobrimos milhares de exoplanetas orbitando estrelas distantes. A questão de estarmos sozinhos no universo passou da filosofia para uma investigação científica genuína com dados reais e probabilidades anexadas a ela. Contra esse pano de fundo, quando alguém vê algo no céu que não consegue explicar, alienígenas se tornou a explicação extraordinária culturalmente disponível que serve exatamente a mesma função psicológica que deuses serviam para os povos antigos. Resolve a incerteza. Fornece significado. Transforma fenômenos aleatórios em ação intencional.
E criticamente, faz a pessoa sentir que acessou conhecimento especial. Pense em como isso se manifesta na cultura popular. Teorias de astronautas antigos afirmam que as pirâmides eram sofisticadas demais para os antigos egípcios terem construído, então alienígenas devem ter ajudado. Círculos nas plantações aparecem nos campos, e apesar de evidências claras de que humanos os criam, muitas pessoas preferem a explicação alienígena. Luzes estranhas no céu são imediatamente rotuladas como naves alienígenas, mesmo sabendo que fenômenos atmosféricos, satélites, drones e todos os tipos de objetos mundanos podem criar efeitos visuais incomuns. O fio comum através de todos esses casos não é evidência apontando para alienígenas. O fio comum são seres humanos encontrando algo que temporariamente excede sua capacidade de explicar, e ao invés de sentar com esse desconforto, ao invés de dizer "eu não sei e isso está bem", eles saltam imediatamente para a explicação mais exótica disponível em seu kit de ferramentas cultural. E uma vez que essa explicação se estabelece, ela se torna notavelmente resistente a evidências contrárias, porque não é realmente sobre as evidências mais. É sobre a satisfação psicológica de ter uma resposta. A ciência dos objetos interestelares. Agora, vamos falar sobre algo concreto que ilustra tudo isso lindamente, que é a recente descoberta de objetos interestelares reais passando pelo nosso sistema solar. Isso é algo genuinamente empolgante de uma perspectiva científica, porque por décadas astrônomos previram que deveríamos ocasionalmente ver objetos de outros sistemas estelares vagando por nossa vizinhança cósmica, e recentemente finalmente começamos a encontrá-los. Aqui está o contexto científico que importa. Tudo que originalmente se formou em nosso sistema solar, todos os planetas, todas as luas, todos os asteroides e cometas, eles estão gravitacionalmente ligados ao Sol. Eles não têm energia suficiente para escapar. Eles fazem parte de nossa família. Mais modelos de como sistemas solares se formam sugerem que a maioria dos sistemas estelares provavelmente ejetou alguns objetos durante seu período de formação inicial caótico. Esses objetos ejetados estão lá fora vagando pelo espaço interestelar e, ocasionalmente, puramente por acaso, eles passam por outro sistema estelar. Nosso sistema solar deriva pela galáxia junto com bilhões de outros sistemas estelares, então eventualmente esperávamos que alguns desses detritos interestelares cruzassem nosso caminho. E é exatamente isso que observamos agora. Na última década, confirmamos 3 objetos que claramente vieram de fora do nosso sistema solar com base em suas trajetórias e velocidades. O primeiro, descoberto por telescópios no Havaí recebendo o nome havaiano Oumuamua, significando aproximadamente primeiro batedor, exibiu algumas características incomuns que não correspondiam perfeitamente aos nossos modelos para cometas ou asteroides. Ele acelerou ligeiramente ao deixar o sistema solar de uma maneira que não foi inteiramente explicada pela dinâmica gravitacional pura. Ele não mostrou sinais óbvios de desgaseificação, como cometas tipicamente fazem quando se aproximam do Sol. Sua forma, baseada em como seu brilho mudava, parecia incomumente alongada. Agora, aqui é onde a psicologia que estivemos discutindo entra em ação com força total. Temos muita experiência ainda. Esta explicação exige que você assuma apenas que nossos modelos atuais de cometas e asteroides estão incompletos, o que não é uma suposição radical de forma alguma. A ciência constantemente refina seus modelos conforme novos dados chegam. A percepção-chave aqui é que a explicação alienígena parece satisfatória não porque é bem apoiada por evidências, mas porque é exótica e emocionante. Ela aciona a mesma maquinaria de busca de padrões e criação de significado em seu cérebro que fez seus ancestrais verem rostos nas nuvens e deuses nos trovões. E o perigo não é que você esteja pensando sobre alienígenas de forma alguma.
O perigo é que ao saltar imediatamente para a explicação alienígena, você pode parar de fazer perguntas melhores. Você pode parar de investigar. Você pode parar de ser curioso sobre o que objetos interestelares realmente são, porque você já preencheu a lacuna com uma resposta que parece completa, abraçando a incerteza como força. Então, aqui está o que eu quero que você tire de tudo isso. A capacidade de dizer eu não sei não é uma fraqueza. É na verdade uma das ferramentas intelectuais mais poderosas que você pode desenvolver. Quando você encontra algo misterioso, algo inexplicado, algo que não se encaixa em seus modelos atuais, a resposta mais honesta e, em última análise, mais produtiva é sentar com essa incerteza enquanto reúne mais informações. Isso não significa que você não possa especular. Especulação é divertida. Especulação pode ser cientificamente valiosa quando gera previsões testáveis. Mas há um mundo de diferença entre dizer eu me pergunto se isso poderia ser alienígenas, vamos descobrir que observações apoiariam ou descartariam essa hipótese e dizer eu não entendo isso, portanto deve ser alienígenas. O primeiro é curiosidade. O último é rendição cognitiva disfarçada de insight. E ao longo da história humana, nossos maiores avanços vieram não de preencher lacunas com explicações místicas. Alguns pesquisadores, olhando para essas anomalias, imediatamente sugeriram que Oumuamua poderia ser uma nave espacial alienígena, especificamente uma vela solar impulsionada por pressão de radiação. Esta hipótese recebeu enorme atenção da mídia. Alimentou narrativas culturais existentes sobre alienígenas visitando a Terra. Satisfez aquele profundo anseio humano por explicações extraordinárias. Mas de um ponto de vista científico, a hipótese alienígena deveria ser seu último recurso, não seu primeiro pensamento, e há razões muito boas para isso que vão além de apenas ser cético por causa do ceticismo. Por que alienígenas deveriam ser a última explicação? O princípio em funcionamento aqui às vezes é chamado de navalha de Ockham, mas é realmente sobre probabilidade e o ônus de reivindicações extraordinárias. Quando você encontra algo em comum, você tem que pesar explicações concorrentes com base no que elas exigem que você assuma. A hipótese da nave espacial alienígena exige que você assuma que vida inteligente existe em outro lugar no universo, o que é plausível. Mas também exige que você assuma que essa vida desenvolveu tecnologia capaz de viagem interestelar, o que é monumentalmente difícil. Exige que você assuma que eles viajaram potencialmente centenas ou milhares de anos-luz até nosso sistema solar. Exige que você assuma que sua tecnologia se pareceria exatamente com um dos vários projetos possíveis de naves espaciais que concebemos. E exige tudo isso para explicar um objeto que mostrou algumas características incomuns, mas nada que definitivamente gritasse artificial ou design inteligente. Compare isso com a alternativa, que objetos interestelares são fundamentalmente diferentes dos objetos que estudamos dentro do nosso sistema solar porque se formaram sob condições diferentes, foram expostos a ambientes diferentes durante sua jornada pelo espaço, e representam uma classe de corpos celestes com os quais simplesmente não. Mas de admitir que não entendemos algo e então trabalhar sistematicamente para descobrir as tempestades que pessoas antigas atribuíam a Poseidon, agora entendemos através da meteorologia. Os movimentos planetários que Newton pensava que exigiam intervenção divina, agora entendemos através de mecânica orbital mais sofisticada que foi desenvolvida por pessoas que vieram depois dele. O universo é quase certamente mais estranho e mais maravilhoso do que podemos imaginar atualmente. Pode muito bem haver vida inteligente lá fora. Alguns desses fenômenos inexplicados podem acabar tendo explicações genuinamente exóticas. Mas nunca chegaremos a essas respostas reais se sabotarmos o processo de investigação saltando para conclusões que nos fazem sentir bem, mas não são apoiadas por evidências. Seu
Cérebro vai continuar tentando preencher lacunas. É isso que cérebros fazem. Mas você pode se treinar para reconhecer quando isso está acontecendo, para pausar, para pedir mais dados, e para estar confortável com a incerteza até que você realmente tem informações suficientes para tirar uma conclusão. Essa é a verdadeira lição aqui. Não que alienígenas não existam. Não que você não deveria ser curioso sobre fenômenos inexplicados. Mas que a qualidade do seu pensamento depende de sua capacidade de resistir ao canto da sereia da certeza prematura. Porque no final das contas, eu ainda não sei seguido de investigação genuína sempre vai te levar mais perto da verdade do que eu sei que são alienígenas baseado em nada além de conforto psicológico. E isso é algo que vale a pena pensar na próxima vez que você ver algo no céu que não consegue explicar.